Olá, meu nome é Tamara, eu sou membro da Igreja Batista Viva do bairro Cachoeirinha, aqui de Belo Horizonte. Eu quero deixar um versículo para vocês que está escrito lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma forma tão maravilhosa, tão grande, tão excelente, que enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então os dias são difíceis, os dias são maus, mas nós temos a paz que excede todo entendimento que está em Cristo Jesus. Por isso descanse e confia no Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas, nada foge do seu controle. Tudo o que acontece é sobre a permissão de Deus. E se nesses dias você tem achado tão difícil, saiba que Deus tem algo para te ensinar. Deus tem algo para falar no seu coração. Confia no Senhor, descanse no Senhor. Que a paz que excede todo o entendimento entre no teu coração nesta noite. Vamos louvar Jesus? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo
possa mesmo te abençoar, te encher com esse amor tão grande, tão poderoso, que é o amor do Senhor nas nossas vidas. Vamos cantar mais uma música e dizer que Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é fiel sobre todas as coisas. Soberano sobre todas as coisas. E apesar de tão grande ser o nosso Deus, a Bíblia fala que Ele mede o universo com a palma das mãos. Imagine o tamanho do nosso Deus. Mesmo Ele sendo esse Deus tão grande, tão maravilhoso, Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele se importa com você, Ele te ama, Ele quer te ver bem. Então sinta mesmo aí agora o abraço do Senhor. Sinta mesmo aí você descansando nos braços do Senhor, Ele que recolhe as suas lágrimas, Ele que ouve a sua oração, é Ele que te dá forças a cada dia para enfrentar, dia após dia. É Ele que nos dá esperança de que o amanhã vai ser bem melhor, porque nós confiamos nele, porque nós descansamos nele. Deus é Deus. Deus está vivo, Deus vive para todo sempre. Então creia no seu coração que Deus, Ele é bom, Deus é fiel e Ele está aí com você, onde você estiver nesta hora, Deus está com você. Então feche seus olhos, peça ao Senhor. Deus, eu te louvo, te agradeço, Pai, porque Tu és Deus. Deus santo, Deus tremendo, Deus misericordioso. Pai, não temos outro a quem recorrer, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E a minha oração, Pai, nesta hora, é para que essa pessoa que me ouve, Pai, nesta hora, que o Teu Espírito Santo esteja invadindo o lar desta pessoa nesta hora, Pai.
Pai, onde existia confusão, onde existia discórdia, Pai, que o Senhor traga, Pai, a paz. Que o Senhor traga a alegria, Pai. Deus, aonde existir, Jesus, a solidão, Pai, que o Senhor traga, Pai. Deus, a Tua presença, Pai. Que essa pessoa se sinta segura, Pai, em Tuas mãos. Segura, Senhor, em Ti, Pai. Que o Senhor que nos fortalece, que o Senhor quem cuida de nós. Pai, aonde existir, Jesus, a enfermidade nesta hora, doença, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Deus. Pai, nesta hora, Senhor, eu peço que o Senhor, Pai, coloque as Tuas mãos, Pai, sobre esta vida. Pai, que o Senhor traga cura. Que o Senhor traga cura, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós pedimos e clamamos ao Senhor, que o Senhor encha, Senhor, o nosso coração de esperança, para que possamos, Senhor, suportar esses dias maus, Pai. Pois só em Ti nós confiamos, só em Ti nós descansamos, Pai. Pois Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Pai, eu Te peço nesta hora, Jesus, olha para nós com o Teu olhar de misericórdia, com o Teu olhar de amor, e ajuda-nos, Senhor, a vivermos esses dias, Pai. Que nós não venhamos perder a esperança no Senhor, Pai. Mas que o Senhor esteja vivo em nós, vivo no nosso coração, Pai. Cada vez mais, Deus. Nós pedimos ao Senhor, cuida de nós. Queremos descansar no Senhor, Pai. Pois Tu és Deus e não há outro como o Senhor. Só Tu tem palavras de vida eternas. Obrigada, Jesus, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei que o Senhor nos vê. E eu sei que o Senhor cuida de nós. Fica mesmo conosco, Pai, em nome de Jesus. Olá, Amém. saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez fazendo uso desse espaço que Deus nos proporcionou, esse canal, este meio interativo, para que, mesmo diante dessa quarentena, nós nos mantenhamos, de certa forma, conectados, ligados. Então, graças a Deus que Deus nos proporcionou a tecnologia para, de certa forma, fazermos uso dela para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria então, neste momento, aproveitando agora este espaço, de fazer uma oração. Então você, aí onde você estiver, volte o seu pensamento para Deus e vamos orar neste momento. Pai, nós agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia estarmos aqui diante do Senhor. Agradeço pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor toque neste momento pela Tua bondade, a Tua misericórdia, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que está neste momento assistindo, ouvindo, independente, Senhor, da hora, independente do local. Eu Te peço que o Senhor, na Tua infinita misericórdia, esteja abençoando, esteja mesmo fazendo, operando a Tua vontade, através aqui deste canal, através deste meio, Pai. Louvamos e adoramos o Senhor por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos aí, continuamos nestes dias de quarentena, de ficar em casa, de ficarmos isolados. E diante dessa realidade, os problemas já começam a aparecer e às vezes a ansiedade ela vai brotando, nascendo no nosso coração, e isso às vezes vai tirando o nosso sossego, a nossa paz, a gente fica muitas vezes inseguro, sem saber o que fazer. E diante então dessa realidade, alguns dias tem um trecho aqui da palavra do Senhor que tem falado muito no meu coração, que é um texto bastante conhecido, que foi citado por Jesus Cristo lá na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, em Mateus no capítulo 6, no versículo 11, Jesus Cristo nos ensinando a orar, ele disse: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Irmãos, este versículo tem falado muito no meu coração esses dias. Tem vindo no meu coração essa petição aqui que Jesus Cristo nos ensina. Lá em Lucas, no capítulo 11, os discípulos fizeram então um pedido para Jesus Cristo, dizendo: "Jesus, nos ensina a orar." Então, a partir desse pedido, Jesus Cristo nos deixa
este grande legado para a fé cristã, que é a oração do Pai Nosso. Antes de refletirmos o que Jesus Cristo está nos ensinando aqui, porque lembrem, Jesus Cristo está nos ensinando, antes de refletirmos, eu gostaria só de fazer uma visão aqui geral sobre como é estruturado o Pai Nosso. O Pai Nosso ele é estruturado em duas partes. As primeiras 3 petições, elas são voltadas a Deus, ela tem a ver com a glória de Deus. E as outras 3 petições, as últimas 3 petições finais, elas têm a ver conosco, com as nossas necessidades. Daí nós já temos um grande aprendizado sobre o Pai Nosso, que é que em primeiro lugar, Deus ele deve receber todas as coisas, o lugar supremo deve ser de Deus, e só então nós devemos voltar para os nossos desejos e as nossas necessidades. Somente quando se dá a Deus o seu lugar próprio, todo o resto passa a ocupar aquilo que lhe corresponde. Então, a oração ela nunca deve ser um meio, um modo para mudar a vontade de Deus, mas sim a oração ela deve ser uma maneira de adequar os nossos desejos aos desejos de Deus. A oração, quando ela é autêntica, ela é sempre um intento de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. A segunda parte do Pai Nosso também que são as 3 petições que têm a ver com as nossas necessidades. Jesus Cristo também nos dá um grande ensinamento. Quando ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está nos ensinando a buscar, a colocar diante de Deus e saber que o sustento material da vida vem de Deus. Então nós estamos colocando diante do Senhor as nossas necessidades presentes. Quando a segunda petição lá da segunda parte, quando Jesus Cristo nos ensina e fala sobre o pedido do perdão, assim então nós estamos colocando o nosso passado ante os olhos de Deus e diante da graça perdoadora do Pai. E depois, quando Jesus Cristo nos ensina a colocar diante de Deus a ajuda nas nossas tentações, nós estamos colocando assim o futuro nas mãos de Deus. Então, nessas 3 breves petições que têm a ver com as nossas necessidades, Jesus Cristo aqui está nos ensinando a colocar o presente, o passado e o futuro ao pé do trono da graça de Deus. Mas eu quero me ater somente ao versículo 11, somente a esta petição que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O significado dessa petição é muito simples. É como se nós estivéssemos dizendo o seguinte: dê-me as coisas que necessitamos para comer hoje. Ajuda-me a conseguir o que necessito quando for ao mercado. Dê-me as coisas que necessitamos para comer quando os meninos voltarem da escola, quando voltarmos do trabalho e chegarmos em casa. Faça com que a nossa mesa não esteja vazia quando nos sentarmos hoje ao redor dela. É uma oração muito singela. É um pedido para que Deus supra as nossas necessidades a cada dia. E hoje nós temos vivido esses dias aí de pandemia, e às vezes surge no nosso coração uma preocupação sobre aquilo que nós vamos fazer, e nós nunca devemos esquecer que o pão nosso de cada dia é Deus quem nos dá. Então esta petição nos ensina a orar por nosso pão do dia presente. Ensina-nos aqui, Jesus Cristo está nos ensinando a viver dia a dia, a não estar ansiosos pelo futuro, distante nem desconhecido. Então, esta petição nos ensina a viver dia a dia. Proíbe a preocupação ansiosa que é tão característica da vida que não aprendeu a confiar em Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero dizer que nestes dias Jesus quer nos trazer conforto. Lá em Filipenses, no capítulo 4,
versículos 6 e 7, diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica em ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nessa petição aqui do Pai Nosso, que Jesus Cristo está nos dizendo, é para lançar diante dele toda a nossa preocupação, viver a cada dia confiando nele, que é ele quem nos guarda, é ele quem nos sustenta. Aqui em Mateus, no capítulo 6, os capítulos 5, 6 e 7 faz parte, né, do chamado o Sermão da Montanha. Então são vários ensinamentos, várias ministrações que Jesus Cristo nos traz. E em um desses ensinamentos, lá em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 31 ao 33, Jesus Cristo nos dá aqui uma outra palavra de conforto. Não andeis, pois, inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus Cristo nos ensina e o que Jesus Cristo nos traz aqui é que devemos viver uma vida confiante nele, que é ele quem nos guarda, é ele quem nos livra, é ele quem nos sustenta. Aqui em Mateus, no capítulo 6, versículos 31 e 32 e 33, quando Jesus Cristo diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas, Jesus Cristo está dizendo que as coisas básicas, as coisas necessárias, ele nos dá para aqueles que empregam a sua vida a ele, para aqueles que confiam nele, para aqueles que estão diante dele. Então, essa petição do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus Cristo está nos ensinando a confiar dia a dia na sua bondade e na sua misericórdia, não andando ansioso, nem andando preocupado, mas deixando tudo nas mãos dele. E é tão interessante esta petição que esta oração nos ensina a não sermos egoístas. Porque esta é uma oração que, em parte, nós podemos cumprir também, colaborando assim com Deus, compartilhando com os outros aquilo que Deus tem nos dado. Então essa petição ela é tão maravilhosa que ela quebra, ela nos ensina a não sermos egoístas. Porque aquilo que Deus nos dá, nós podemos então, de certa forma, compartilhar também. E eu quero dizer que esse coração voluntarioso, disposto, sempre foi uma marca da igreja. Sempre. Na era da igreja primitiva, nos tempos das terríveis perseguições causadas pelo imperador Décio, e em uma dessas perseguições eles resolveram então saquear uma igreja lá em Roma, e a intenção era se apoderar dos tesouros que eles imaginavam estar armazenados dentro da igreja. Então o prefeito de Roma ordenou a Laurêncio, o diácono dessa igreja, para que ele mostrasse imediatamente o lugar onde eles guardavam seus tesouros. Laurêncio, então, mostrou as viúvas e os órfãos comendo, os doentes sendo tratados e curados, os pobres tendo as suas necessidades satisfeitas. Quando ele mostrou isso, ele disse: aqui estão os tesouros da igreja. A visão bíblica para o cuidado com os pobres e para com os necessitados, ela é incontestável. Olhando também na história da igreja na Europa pré-cristã, quando os monges difundiam o cristianismo, todas as elites consideravam loucura a ideia de amar os inimigos e cuidar dos pobres.
Eles diziam que a sociedade se ruiria, que não é assim que o mundo funciona, que os mais fortes, os talentosos, eles têm que prevalecer sobre os mais fracos. E eles diziam, não foi sempre assim que o mundo funcionou? Mas os ensinamentos do cristianismo revolucionaram a Europa pagã, dando ênfase à dignidade da pessoa, à primazia do amor, inclusive pelos inimigos, e ao cuidado dos pobres e dos órfãos. Então, esta oração não somente roga para que nós recebamos aquilo que é necessário diariamente, mas também esta petição nos ensina que sejamos capazes de compartilhar com os outros aquilo que nós recebemos. Então, por implicação, esta cláusula do Pai Nosso dá a Deus o lugar que lhe corresponde. O pão nosso é Ele quem nos dá. Isso não vem da nossa força, isso não vem do nosso talento, isso não vem do nosso trabalho, nem do nosso dinheiro. É Ele quem nos dá, é Ele que supre as nossas necessidades. Então, essa petição é admitir que vem de Deus tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que é necessário para mantermos a nossa vida. E eu quero dizer que nós devemos nos voltar para Jesus Cristo, voltarmos para o cristianismo, não pelo simples fato dele satisfazer algumas das nossas necessidades. O cristianismo não é um bem de consumo. Você deve seguir a Jesus Cristo não pelo aquilo que ele te dá, mas porque a gente deve se voltar a ele, porque ele é verdadeiro. E eu quero dizer que Deus está preocupado com as suas necessidades físicas básicas, mas ele também está preocupado com a nossa necessidade fundamental. Quando Jesus Cristo estava sendo tentado, lá no deserto, em Mateus, no capítulo 4, ele responde a uma das tentações usando este versículo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O cristianismo tem a ver com Deus vindo na terra, na forma de Jesus Cristo, morrendo na cruz para encontrar a mim e encontrar você. Entretanto, Jesus Cristo diz que não há nada fora de você capaz de satisfazer de verdade a fome existente no nosso interior. Jesus Cristo diz em João, no capítulo 6, no versículo 48, que Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E para continuar um pouco mais com essa metáfora que Jesus Cristo usa, dizendo que Ele é o pão da vida, você não precisa somente, eu quero dizer que nós não precisamos somente daquele pão colocado à mesa, mas sim, nós precisamos do pão vivo que nos alimentará em um lugar ainda mais profundo que a própria fome que aflige o nosso corpo. E Jesus declara que Ele pode nos dar porque Ele é esse pão. Ele pode nos dar esse alimento porque Ele é esse pão. Então, Jesus Cristo pode oferecer satisfação absoluta, incomensurável no âmbito do seu ser, independente do que está acontecendo do lado de fora e independente das circunstâncias ainda desse mundo. O que tem acontecido hoje são as buscas erradas. Hoje existe uma busca errada sobre quais são as nossas reais necessidades. E eu quero dizer que Jesus Cristo ele está aqui hoje para suprir as suas reais necessidades, que vão mais além do que ter um pão na mesa. Ele disse que o homem não viveria só do pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo. E eu quero dizer que nós vamos encontrar aí no mundo várias coisas tentando encher a nossa alma de coisas supérfluas para enganar a nossa real busca. Alguma coisa nos impede de ouvir o que Jesus Cristo está falando, e eu acredito que seja o fato de, às vezes, a maioria de nós não sermos capazes de reconhecer a fome que realmente existe na nossa alma. Enquanto nós acreditarmos haver uma
probabilidade muito boa de concretizar alguns dos nossos sonhos, enquanto eu achar que eu posso ter sucesso, o que vai acontecer é que eu vou continuar experimentando um vazio interior com um impulso, vivendo uma ansiedade sem esperança. Assim, pode se manter completamente alheio à profundidade real da sua verdadeira fome, aquelas pessoas que não estão buscando em Deus. E eu quero dizer, se Jesus Cristo não for a sua real necessidade e busca, nós vamos continuar famintos do verdadeiro sentido e propósito da vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu quero dizer que Deus ele já nos deu Jesus Cristo para satisfazer a verdadeira fome que aflige a nossa alma. Somente Jesus Cristo pode dar sentido e real significação para a sua vida. Nem só de pão o homem viverá, mas ele viverá de Deus. Isso que nós precisamos buscar a cada dia, e é em Jesus Cristo que nós vamos encontrar aquilo que realmente vai nos satisfazer de verdade. Eu gostaria então de orar com você mais uma vez. Deus, nós acreditamos no Senhor, e eu oro, Pai, para que a nossa real busca ela esteja no Senhor. Sabemos que é o Senhor quem nos sustenta, sabemos que é o Senhor quem nos livra, sabemos que é o Senhor quem nos guarda, sabemos que o Senhor é quem coloca o alimento na nossa mesa. Mas mais do que uma fome física, Senhor, nós temos uma fome espiritual que só pode ser satisfeita em Cristo. Por isso eu oro, pedindo que o Teu Espírito Santo esteja nos revelando Cristo agora neste momento, tocando em cada pessoa que ouve ou que assiste esta mensagem agora, para que, em nome de Jesus Cristo, a graça e a misericórdia do Senhor seja derramada sobre nós. Deus, eu peço a Tua graça e a Tua bênção sobre o nosso país, sobre essa realidade que temos vivido, e eu quero dizer, Pai, mais do que qualquer coisa, o que nós temos precisado, o que nós precisamos é do Senhor Jesus Cristo. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Jesus Cristo continue abençoando a sua vida. Então, fique firme no Senhor, buscando Ele a cada dia, com sinceridade do seu coração. Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Amém. É melhor do que tudo que eu